Vamos dar início agora à nossa aula 3 da disciplina de Informática para o curso de Publicidade e Propaganda, com o tema Ferramentas Colaborativas e Produtividade na Nuvem. A computação em nuvem permite armazenar, processar e acessar aplicativos via internet sem depender de um único dispositivo, e isso traz algumas vantagens para a gente. As principais características da computação em nuvem são o acesso remoto, arquivos e sistemas podem ser acessados de qualquer lugar, o armazenamento online, dados ficam guardados em servidores de grandes provedores como Amazon e Google, processamento na nuvem. Os softwares agora rodam diretamente em servidores online, sem haver a necessidade de que você instale nada no seu computador ou que você tenha uma máquina muito robusta para rodar determinados tipos de software. E uma escalabilidade, que é possível aumentar ou reduzir a capacidade conforme a demanda. Então, digamos que você tem um pequeno negócio e que você começa a produzir peças de marketing para esse negócio e você vai ali enchendo o seu, drive digital, né, o seu armazenamento digital, e chega um momento que você está com 100% de uso, você pode simplesmente contratar um pouco mais. Ou a mesma coisa você pode fazer com as ferramentas colaborativas. Você está hoje utilizando um Canva, pagando mensal, no próximo mês você pode decidir que não é mais interessante para você ou que você não está mais usando, você pode cancelar a assinatura, tá? Ou você pode também, em determinado momento, até contratar uma assinatura com mais benefícios, digamos assim, com mais ferramentas, com mais templates, com mais modelos prontos para auxiliar no seu trabalho. Vamos ver agora um videozinho falando sobre computação em nuvem. Você já deve ter ouvido falar sobre cloud computing ou computação em nuvem. Mas você sabe como ela funciona e quais são as suas vantagens? Antigamente, você não conseguiria nem editar um texto se não tivesse um software rodando no computador. Hoje, tudo pode ser feito pela internet, sem a necessidade de investimentos em servidores, licenciamento de sistemas, gerenciador de banco de dados, infraestrutura de cabeamento ou outros ativos de informática. Quando você acessa sua conta na internet, por exemplo, pode usar diversos serviços armazenados na nuvem. Seu e-mail está na nuvem, assim como as suas contas nas redes sociais. Até mesmo esse vídeo que você está assistindo agora está na nuvem. E o pagamento de suas contas online também. Agora pense em sua conta no banco. O dinheiro fica depositado em segurança e você tem certeza que ele estará à sua disposição quando precisar. Com a nuvem é a mesma coisa. Em vez de guardar os dados em um único HD, correndo o risco de estragar a qualquer momento, eles são mantidos em data centers, com altíssimo grau de segurança e contam com equipes de especialistas de prontidão, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Isso sem contar com a liberdade e mobilidade que você ganha em poder acessar esses dados a qualquer hora e de qualquer lugar. Das tecnologias disponíveis no mercado, a computação em nuvem é sem dúvida a mais importante e com maior ascensão nos últimos anos, e já vem sendo utilizada pelas maiores corporações e empresas no mundo todo. Agora que você já conhece um pouco sobre as vantagens da computação em nuvem, imagine os diversos benefícios dessa tecnologia na gestão pública. Com certeza eles são ainda maiores. Mas esse é um assunto para o nosso próximo vídeo. Acesse nosso canal no YouTube e confira! Como impactos na colaboração e na produtividade do advento da computação em nuvem, a gente pode citar a mobilidade, o acesso a arquivos e ferramentas de qualquer lugar do mundo e facilidade para equipes remotas e híbridas, a acessibilidade, ferramentas baseadas em navegador e aplicativos para qualquer dispositivo e facilidade para compartilhar e visualizar documentos sem necessidade de software instalado. A economia,
redução de custos com servidores físicos e infraestrutura local, e modelos de assinatura mais acessíveis do que licenças fixas tradicionais. E a eficiência e produtividade. Trabalho em tempo real, sem precisar enviar versões de arquivos por e-mail, automação de processos e integração com outras ferramentas, redução de erros e maior controle sobre versão de documentos. Toda essa transformação impactou também no mercado de trabalho e permitiu a existência do trabalho remoto ou híbrido. As empresas passaram a adotar fluxos de trabalho digitais para maior eficiência e houve também uma mudança na forma de gerenciar as equipes e projetos. Vamos ver agora as principais ferramentas de colaboração em nuvem. Google Workspace e Microsoft 365. O Google Workspace e o Microsoft 365 são pacotes de produtividade baseados na nuvem, amplamente utilizados para colaboração e comunicação. Ambos oferecem um conjunto de ferramentas essenciais para empresas, educadores e profissionais. Mas qual dos dois você deveria escolher? O Google Workspace ele é ideal para empresas que priorizam trabalho online e colaboração em tempo real, enquanto o Microsoft 365 é melhor para empresas que necessitam de softwares robustos e integração com Windows, ou seja, empresas que já utilizam essas ferramentas instaladas em desktop e que podem se beneficiar dessa conexão com as ferramentas em nuvem. Quando a gente faz uma comparação entre Google Workspace e o Microsoft 365, a gente percebe que, com relação à facilidade de uso, o Google Workspace ele é mais fácil, né? Ele é mais fácil de utilizar e ele tem uma interface mais leve, enquanto o Microsoft 365 é um pouco mais engessado, um pouco mais robusto, parecido realmente com as ferramentas desktop. Os dois permitem a edição colaborativa, só que o Google Workspace é simultâneo, então as duas pessoas podem estar trabalhando ali realmente ao mesmo tempo, enquanto o Microsoft 365 precisa que o software esteja instalado para você fazer isso, né? Com relação ao armazenamento, o Google Drive do Google Workspace ele tem 30 GB de início, né? Você pode ter de 30 GB a ilimitado, dependendo do plano, enquanto o OneDrive é 1 tera por usuário no plano básico, e aí você pode pagar por mais espaço, tá? Com relação às aplicações, o Google Workspace é todo baseado na web, enquanto o Microsoft 365 tem as versões online e offline, e o preço do Google Workspace é um pouco mais acessível, enquanto o do Microsoft 365 pode ter opções variadas, porque ele tem planos para empresas, que contratam muitas assinaturas ao mesmo tempo, muitos acessos ao mesmo tempo, e aí acaba saindo até bem mais barato. Vamos dar uma olhadinha agora em como fazer os acessos às ferramentas do Google Workspace. Então, pessoal, estou aqui com o meu Google Chrome aberto. Estou na página principal do Google, google.com.br, e vou mostrar agora para vocês como acessar as ferramentas da suíte Google, que é muito fácil. A gente só precisa vir bem aqui nesse botãozinho, né, que tem esses 9 pontinhos, Google Apps. Quando a gente clicar, vão aparecer várias aplicações, né, uma lista de aplicações que estão disponíveis para os usuários Google, desde que você esteja logado na sua conta Google. A gente vai ter aqui, por exemplo, o Gmail, o Google Meet, o Google Drive, o Google Agenda, o Docs, planilhas, apresentações, o Forms, tá bom? Vamos ter aqui várias opções, vários aplicativos que a gente pode utilizar de graça, desde que a gente esteja logado na nossa conta Google. Eu vou começar clicando aqui no Google Docs. E aí ele vai me pedir para fazer o login. Eu vou fazer esse login aqui da minha senha, né, da minha conta e senha, e já já a gente volta já dentro da aplicação. Esse aqui é o Google Docs por dentro. Ele é bem simples e bem intuitivo. Se você quiser criar um novo documento em branco, é só você clicar aqui nesse botãozinho do mais. Se você ainda não tem noção
documento que você vai criar, ou você tem uma noção, mas não sabe exatamente que campos você vai colocar, que informações devem estar presentes nesse documento, você pode utilizar um dos modelos que já são sugeridos aqui pelo próprio Google Docs. A gente tem aqui modelos de currículo, de carta, proposta de varejo, brochura, mas se nenhum desses modelos atende à sua necessidade, você pode vir aqui na galeria de modelos e procurar por outros. Tem outras opções aqui, olha só, receita, ficha do animal de estimação, a proposta de projeto já estava lá em cima, observações sobre uma reunião, boletim informativo, e assim vai, tá? Tem aqui várias opções que você pode procurar, vocês podem explorar e ver se alguma delas se adequa ao padrão que você está querendo utilizar. Voltando aqui, a gente pode também acessar as outras ferramentas da suíte Google, tá? Aqui por esse botãozinho do lado, pelo menos as principais estão aqui, né? Ou pode acessar aqui também pelo nosso botãozinho do Google Apps. Por enquanto, vamos criar um novo documento aqui no Google Docs e dar uma olhadinha nas opções que a gente tem. Ele é muito parecido com o Word. A gente vai já ver como acessar também os aplicativos, as ferramentas do Microsoft 365, mas ele aqui ele é muito parecido com o Word, ele tem várias opções semelhantes, né? Ele é um editor de texto, e ele também tem a opção de, assim que você iniciar um novo arquivo, você já puxar um modelinho mais básico dentro desse próprio arquivo, tá bom? Então é bem tranquilo, bem fácil, bem intuitivo. E o que é interessante dessas plataformas? O que é interessante de usar um Google Docs como esse? Você vir aqui em arquivo e poder compartilhar esse arquivo com outras pessoas, tá certo? Quando você clica aqui em compartilhar com outras pessoas, vai subir uma janelinha, né? Dê um nome para o seu documento sem título antes de compartilhá-lo. Vamos colocar aqui projeto. Vou botar um bem simples mesmo, projeto compartilhado. Vou colocar salvar, aí vai aparecer essa tela, onde você pode colocar aqui o endereço de e-mail dos outros participantes que você quer que estejam colaborando com você nesse documento, tá bom? Você pode também copiar o link do documento e enviar diretamente para uma pessoa entrar. Aí, quando a pessoa clicar, vai aparecer para você uma notificação dizendo que tem alguém desejando acesso ao seu documento compartilhado, tá bom? Vamos dar uma olhada agora nas outras ferramentas. Como é que eu faço para voltar, para sair aqui dessa tela do Google Docs para a tela inicial e ter acesso novamente a essas ferramentas? Basta clicar aqui no símbolozinho do Google Docs, que ele volta para a tela principal do Google Docs e a gente volta a ter acesso ao botão dos aplicativos. Se a gente olhar agora aqui, planilhas, que seria o equivalente ao Microsoft Excel, nós vamos ter aqui uma interface que é bem parecida com a do Google Docs, bem simples e bem intuitiva. Vamos ter também alguns modelos já de referência, lista de tarefas, orçamento anual, mensal, monitor de investimento, programação, e outros mais, caso seja necessário. Então, vamos agora criar uma nova planilha em branco no Planilhas Google. Notem que a interface aqui dentro é muito parecida com a do Excel. Então, se você já tem familiaridade com o Excel, você pode trabalhar aqui no Planilhas Google sem muitas dificuldades, tá bom? E da mesma forma que a gente pôde fazer uma planilha, um arquivo colaborativo no Google Docs, a gente pode fazer aqui também, da mesma forma. Arquivos, compartilhar, compartilhar com outras pessoas e seguir aquele procedimentozinho que eu já mostrei para vocês. Adicionar os e-mails e salvar. Vamos voltar agora e ver as outras ferramentas que a gente pode utilizar na suíte Google. Outra ferramenta muito importante da suíte Google é o Google Drive.
Ele permite que você faça o armazenamento dos seus arquivos em nuvem e faça o compartilhamento de arquivos e pastas completas com outras pessoas. Você pode vir aqui em Novo, criar uma nova pasta, colocar aqui, por exemplo, pasta colaborativa, criar. Uma vez que a pasta foi criada, você pode vir aqui nesse mais, né, uma pessoinha com mais, clicar e dar início àquele processo de cadastro de pessoas para compartilhar. Ou você pode vir aqui nos três pontinhos, clicar em compartilhar e copiar o link e divulgar entre as pessoas que você quer que tenham acesso a esses arquivos. Outras ferramentas que estão disponíveis são o Gmail, a ferramenta de gerenciamento de e-mails do Google, o Gemini, a inteligência artificial do Google, o Google Agenda, que é um aplicativo muito interessante, onde você pode programar todas as suas atividades e solicitar que seja enviado um e-mail ou uma mensagem para você quando estiver perto de chegar o horário do compromisso. Se o seu celular estiver conectado com o Google também, você recebe essas mensagens em tempo real e evita que perca os compromissos que você precisa comparecer. Vamos ver como funciona o Google Agenda. Aqui no Google Agenda, ele tem a opção de você colocar essa agenda por dia, por semana, por mês. Vamos colocar por mês para ficar mais fácil da gente visualizar, tá? Aqui tem as minhas agendas, que elas estão desmarcadas no momento, tá? Não estão aparecendo aqui. E aqui tem algumas agendas que são padrão e que já vem no Google. Por exemplo, na hora que você marca aqui, já colocou todos os feriados que são nacionais desse mês de março. Não contou esses outros feriados que a gente teve semana passada e essa semana porque eles são feriados estaduais e não feriados nacionais. Você pode vir aqui nesse mais e criar uma nova agenda ou inscrever-se em uma agenda como essa feriados. Pode ter uma que seja, por exemplo, feriados cearenses. E aqui a gente vem em criar nova agenda. Damos aqui o nome para a nossa agenda. Vou colocar aqui a teste para ela ficar bem no topo da minha lista de agendas pessoais. Podemos colocar aqui uma descrição, criar agenda. Quando a gente volta, ela já apareceu aqui. E se eu cadastrar, por exemplo, um evento hoje, eu posso marcar essa opção aqui e ficar associado a essa agenda. Então, semelhante ao que aconteceu quando eu cliquei para mostrar a agenda de feriados do Brasil, assim que eu clicar na agenda a teste, ela vai mostrar todos os eventos que estão relacionados a essa agenda. Posso dar um nome aqui para esse evento teste e posso fazer algumas alterações nele. Clicando aqui nessa caixinha onde tem o relógio, a gente pode colocar uma opção de dia inteiro ou marcar um período de tempo, iniciando, por exemplo, às 9 da manhã, com 5 horas de duração, duraria até as 14 horas, e posso colocar uma opção de repetição, todos os dias, semanal a cada quinta-feira, anual em março 27, ou posso vir aqui em personalizar e eu mesmo setar uma configuração para que isso seja repetido. Como, por exemplo, quero que seja repetido todas as quintas-feiras até o final do semestre. 26 de junho já é o final do semestre. Está aqui marcado porque é uma data que eu tenho utilizado bastante. Então, é a última quinta-feira do semestre. Tá? Concluir, salvar. E olha só, a gente está aqui no mensal
ele já começou a colocar em todas as quintas-feiras até o dia 26 de junho, tá bom? Ferramenta muito útil para que você não perca os seus compromissos. E se você estiver trabalhando com redes sociais, estiver trabalhando com programação de atividades, seja elas quais forem, você vai com certeza necessitar de uma agenda bem alinhada. Tá? Então fica aí a dica do Google Agenda, uma ótima ferramenta. Temos também o Google Meet, que é uma ferramenta para fazer reuniões online. E temos o Apresentações Google, que seria aí o equivalente ao PowerPoint. Semelhante lá às outras interfaces, tá? Bem simples, bem intuitivo, com uma galeria de modelos que a gente pode seguir, caso não tenha ainda um padrão pré-definido. E vamos lá criar uma apresentação em branco aqui no Apresentações Google. Notem que ele tem aquela cara, aquele jeitão de PowerPoint, né? Bem parecido também. Então é muito fácil, se você já utiliza essa ferramenta PowerPoint, você utilizar também a ferramenta Apresentações Google. E semelhante às outras ferramentas das aplicações do Google, você pode compartilhar com outras pessoas, tá bom? Então é isso, pessoal. Essas são as principais ferramentas colaborativas da suíte Google. Essas foram as ferramentas do Google Workspace e vamos dar uma olhadinha agora nas ferramentas do Microsoft 365. Então, pessoal, vamos ver agora como é que a gente faz o acesso e uso das ferramentas do Microsoft Office 365, tá? Primeiro a gente vai entrar no site office.com. Aí a gente vai ser redirecionado para essa página aqui, ok? Aí tem aqui uma propaganda sobre as ferramentas, né? Tá? Aqui o Excel, o PowerPoint, o OneDrive, tá bom? A gente pode clicar aqui em experimente gratuitamente, caso você ainda não tenha conta, ou caso você tenha uma conta, você pode clicar logo aqui em entrar. Eu vou entrar aqui com os meus dados. Aí ele me manda uma mensagenzinha no celular para eu confirmar o código que apareceu aí, né? É a verificação em 2 fatores, por motivo de segurança. Continuar conectado, sim. E pronto, entramos aqui no Microsoft 365. A gente já tem aqui inicialmente acesso ao Copilot, que é a inteligência artificial da Microsoft. E aqui ao lado, a gente tem algumas opções, dentre elas, aplicativos. Quando a gente clica aqui em aplicativos, ele já redireciona a gente para essa página com os links para acessar cada um dos aplicativos da Microsoft. Vamos dar uma olhadinha agora como é que a gente cria aqui uma página no Word, online, né? Olha só, ele tem uma interface muito parecida com o que a gente viu lá no Google Docs, ok?
tem aqui alguns templates, né, alguns modelos que são sugeridos. Vamos colocar aqui um documento em branco. Tá aí o Word, né? Todo mundo conhece. E a gente pode vir aqui, ó, da mesma forma, no mesmo canto, tá? Ó, compartilhe com pessoas ou copiar link para este documento. Como é tudo exatamente igual, né? É o mesmo caminho que você faz para criar esse tipo de pasta, na verdade esse tipo de arquivo colaborativo e pastas também, né? Que a gente viu lá no Google, o Google Drive, e aqui a gente tem o OneDrive, tá? Que estaria ele aqui, ó, certo? Eu não vou clicar aqui porque tem aí uns arquivos institucionais, mas a gente pode fazer uma pasta colaborativa aqui dentro do OneDrive também, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui nos outros aplicativos que a gente tem, todos os aplicativos. A gente vai ter aqui os mais famosos, né, como Excel, o OneNote, o OneDrive, o próprio Word, onde é que ele está? O Word aqui, o Microsoft Teams, que é uma ferramenta similar ao Meet lá do Google. Se ele vai fazer reuniões em equipes, a gente inclusive utiliza o Microsoft Teams na instituição, né, no grupo Ser Educacional e na Uninasal. Tá? O Project aqui também, PowerPoint. E aí tem outras ferramentas aqui que vocês podem explorar também. O Outlook é o sistema de e-mail da Microsoft, que é o equivalente ao Gmail, tá bom? E é isso. Então, essas são as ferramentas disponíveis no Microsoft Office 365. A Apple também tem sua própria suíte de ferramentas, a iWork, que funciona da mesma forma das outras duas, né? Ela vai ter editor de texto, editor de planilha, editor de apresentação, agenda, aplicativo para fazer reuniões e etc. Mas tudo voltado para usuários de dispositivos Mac. O Gmail e o Outlook são duas formas de acessar e-mail na nuvem. O Gmail é do Google, o Outlook é da Microsoft, tá? O Gmail, seguindo essa vertente do Google de ter uma interface mais simples e intuitiva, enquanto o Outlook ele é um pouco mais engessado, ele é um pouco mais difícil de um usuário novo perceber todas as funcionalidades. O Gmail tem 15 GB grátis para você armazenar seus arquivos, o Outlook também, no plano básico. Os dois vão ter aí formas de organizar os arquivos. Enquanto o Gmail usa etiquetas e filtros inteligentes, o Outlook vai trabalhar com pastas e regras personalizáveis. O Gmail também tem integração com outros dispositivos da suíte Google, né, como o Google Drive, o Meet e a Agenda, enquanto o Outlook vai se conectar com outros dispositivos da suíte Microsoft 365, como o OneDrive, o Teams e o Calendário, certo? O Gmail tem como ferramentas de segurança filtros avançados contra spam e phishing, enquanto o Outlook tem uma proteção robusta com autenticação multifator. O Google Drive e o OneDrive são as formas de armazenamento em nuvem, enquanto o Google Drive ele já permite 15 GB de acesso inicial, o OneDrive permite aí até 5 GB se você fizer uma conta de acordo com algumas especificações que eles pedem lá no início, e eles dão a possibilidade de você utilizar as outras ferramentas de cada suíte, porque é dentro do Google Drive que vão ficar gravados os arquivos que você edita. Zoom, Meet e Teams são ferramentas de comunicação e integração de equipe à distância. A gente falou aqui do Meet e do Teams, né, nos vídeos anteriores, nos trechos anteriores em que eu apresentei para vocês as ferramentas do Google e da Microsoft. A gente tem também a opção de criar formulários online com o Google Forms e o Microsoft Forms. E temos outras ferramentas de outras empresas que também são focadas, também são voltadas para a organização e produtividade do trabalho.
né? Temos aí o Miro e o Jamboard, que são quadros digitais, né? Você pode colocar etiquetas neles, como se fossem um quadro mesmo da vida real, onde você coloca post-its, né, para você organizar as suas ideias. É muito bom para criar brainstormings e fazer uma colaboração visual. Nós temos também o Trello, que ele serve para gestão de projetos e fluxo de trabalho colaborativo. Ele basicamente é uma implementação da ferramenta de gestão ágil Kanban para a internet, então é como se você estivesse aplicando um Kanban nos seus projetos diários. E temos também o Notion e o Evernote, né, que são utilizados para organização de ações e gestão de informações. Também poderíamos citar aí no meio deles o Obsidian, só que o Obsidian é um pouco mais difícil de usar, e eles são basicamente um segundo cérebro, né? É como se você estivesse estudando e anotando ali, e depois ele faz algumas conexões entre as anotações que você fez, de forma que você consegue chegar a conclusões que talvez você não chegaria só estudando sem o auxílio de uma ferramenta como essa. Nós temos também ferramentas de design criativo, né? Como o Canva e o Figma, e vamos dar uma olhadinha agora nessas duas ferramentas. Dentre as ferramentas colaborativas, a gente tem também a opção de trabalhar com o Canva e com o Figma. O Canva é uma das ferramentas mais populares de criação de imagens e designs gráficos da atualidade, e ele é muito fácil de usar, mesmo para pessoas que não têm tanta experiência com softwares avançados como Photoshop ou Illustrator. Ele oferece uma interface bem intuitiva e um banco de templates prontos para uso que são assim muito diversificados, tá? Esse aqui é o meu Canva, né, pessoal, que eu utilizo para fazer os meus layouts, minhas aulas e etc. Outros projetinhos que eu tenho também, eu organizo tudo aqui em pastas, né, etc. Mas vamos lá criar aqui um modelo novo. A gente pode tanto pegar um template já pronto e editar, como por exemplo, aqui tem um currículo, aqui tem uma espécie de chartboard, né, para mostrar resultados de uma campanha. Aqui já tem uma propaganda, um panfleto de uma clínica de oftalmologia, né? E por aí vai, tem diversos templates aqui que podem ser utilizados. Vocês podem também filtrar aqui o tipo de template que vocês podem estar buscando, né? Olha só, vários templates diferentes, certo? Mas vamos agora criar um design novo, tá? Para você, vamos lá em cima. Aí aqui tem várias opções, né? Criar novo. A gente pode clicar aqui para o lado e ele vai dar para a gente alguns formatos já pré-definidos. Por exemplo, se a gente quiser criar aqui um story do Instagram, a gente clica e ele já dá o tamanho da tela direitinho, tá? A gente pode utilizar aqui alguns modelos já prontos. No caso, eu tenho o Canva Pro, então eu tenho acesso aqui a alguns templates diferenciados, como por exemplo esse aqui, ó, eu posso trocar a foto aqui, tá? Posso mudar essa foto aqui, colocar alguma outra coisa, posso, enfim, editar isso aqui da forma como eu quiser. Posso trocar alguns elementos, não quero mais estrelas, eu quero colocar lua, a meia lua, vai. Então tá aqui, ó, eu posso tirar aqui essas estrelinhas, colocar aqui uma meia lua aqui em cima, ou então até botar ela combinando mesmo. O bom é que ele já lê, né, já interpreta as cores, todas as paletas que estão presentes na imagem e já separa elas aqui para que a gente possa utilizar, tá? Ó, então quando eu clico aqui, ela já fica a mesma cor do restante das estrelinhas, tá bom? E aí vocês podem, né, acessar o Canva de graça, tem um plano free,
que ele permite fazer bastante coisa, né? Ele permite o acesso a vários templates, permite o acesso a vários tamanhos pré-definidos, como esse aqui, para um story, né, do Instagram, mas ele não vai dar para vocês algumas ferramentazinhas, como uma outra coisinha dessa aqui que está escrito Pro, por exemplo. Eu procurei meia lua, apareceram vários elementos, né? Todos os que estão marcados com esse símbolozinho, eles só estão disponíveis nessa versão mais avançada. Mas tem um bocado de coisa, ó. Tem outras aqui, tá? Ó, não é que você vai ficar desamparado, tá? Só que tem alguns elementos que realmente, alguns até mais elaborados, que eles só vão estar disponíveis para um pacote mais caro, digamos assim, tá? E o Figma, né? Tá aqui o Figma. Ele é uma plataforma online de design e prototipagem de interfaces que permite criar layouts para sites, aplicativos e outros produtos digitais de forma colaborativa, com edição simultânea entre várias pessoas, o que o Canva também permite fazer, tá? O Figma ele é diferente de softwares como o Adobe XD ou o Sketch, porque ele funciona 100% na nuvem. Então você não precisa instalar nada, só acessar o site, logar com a sua conta, né, e começar a utilizar. E da mesma forma que todas as outras ferramentas colaborativas que a gente viu até agora, ele também tem alguns templates pré-definidos. Esse Figma, ele é muito utilizado na área também de tecnologia da informação para fazer mockup de telas para aplicativos. Porque quando a gente vem aqui, por exemplo, novo design, a gente vem aqui, ó, em design, tá? Aí podemos clicar aqui em grade, aí a gente escolhe aqui qual seria o tipo de telefone, por exemplo, que a gente vai fazer as telas. Olha só, pode ser, sei lá, o Android médio. E ele já cria aqui para a gente uma tela inicial. Aí nessa tela inicial a gente pode criar o design de todas as telas, uma a uma, para depois enviar isso para o time de desenvolvimento implementar. E é isso, pessoal. Essas são as duas ferramentas que a gente pode ter também, né? Trabalhando aí de maneira colaborativa. E os erros mais comuns ao usar ferramentas colaborativas. Podemos citar a falta de organização. Se você não souber exatamente o que você está fazendo, não tiver um objetivo claro, você pode acabar se perdendo ainda mais com tantas ferramentas que você tem disponíveis. Permissões incorretas, você acaba deixando de ter acesso ao seu trabalho porque você perdeu a senha, digamos assim, e a senha alternativa também, né? Comunicação ineficiente, esse é o maior problema do trabalho remoto e das equipes descentralizadas. Em muitas situações, a informação ela não chega da mesma forma e nem da mesma velocidade que seria se fosse um trabalho presencial. Então, por isso, algumas empresas, para alguns setores, para algumas atividades, ainda não abriram espaço para trabalho remoto. Enquanto para outras atividades, eles já enxergam que talvez seja até mais interessante que o trabalho seja feito remoto, tá? Falta de controle de versão. Digamos que você está na sua casa trabalhando em um arquivo e lá em outro local outra pessoa está trabalhando em outro arquivo. Se você está utilizando o Google Workspace, isso provavelmente não vai acontecer porque você faz edições em simultâneo, mas isso é possível de acontecer no Microsoft 365, porque você pode ter alguém editando o arquivo numa máquina que está sem internet, e aí no momento em que a internet volta a essa aplicação, digamos um Excel, tenta fazer uma sobreposição e pode dar um conflito de dados, tá? E dependência excessiva de uma ferramenta. Como essas ferramentas são muito fáceis, tem gente que só sabe usar o Canva mesmo e está feliz com isso, não procura outras alternativas, não procura outras formas de fazer. Não que o Canva não entregue ao que ele se propõe, mas para outras atividades, outras formas de design, talvez seria mais interessante utilizar outros softwares mais específicos para cada área.
Boas práticas para equipes remotas. Primeiro, defina objetivos claros, escolha as ferramentas certas, estabeleça regras de comunicação, otimize as reuniões e acompanhe o progresso das tarefas. Para tudo isso aqui, vocês podem procurar metodologias ágeis, metodologias de trabalho, metodologias de gestão de projetos, metodologia de gestão de atividades ágeis, como Scrum ou Kanban. Como previsões para o futuro da produtividade em nuvem, a gente pode citar a automação inteligente, a utilização de inteligência artificial na organização de dados, que é o caso, por exemplo, até do que eu já citei do Obsidian, que é um pouquinho mais complicado de usar, mas que ele já utiliza inteligência artificial para te dar um extrato daquela informação que você armazenou. Colaboração aprimorada pela IA, como, por exemplo, você pode falar português e estar colaborando com uma pessoa na França que fala francês e uma tradução simultânea sendo realizada por inteligência artificial. Maior segurança e privacidade na nuvem, principalmente com novas legislações que estão vindo de encontro a esse sentido da segurança digital. E como tendências futuras, podemos citar o uso de inteligência artificial e realidade aumentada, assuntos que nós vamos tratar em algumas das nossas aulas futuras. E é isso, pessoal, final da nossa aula 3. Muito obrigado a todos e todas e até a próxima.